E o Elon Musk, hein? O que você tá achando de tudo isso, Glenn? Olha, eu entendo que está muito óbvio que a cultura do Brasil é diferente do que outros países na questão da liberdade de expressão. Mesmo assim, a liberdade de expressão está protegida pela Constituição brasileira e a censura está proibido. Então, o que está me incomodando mais do que tudo é que tudo isso está sendo feito não pela legislação aprovada pelo Congresso Nacional, para políticos eleitos, mas só para um juiz, mesmo com o apoio da grande maioria do STF. Eles tentaram implementar a lei para esse sistema da censura e não tinham os votos no Congresso para adotar. E acho que é muito importante lembrar que em 2017, quando o Alexandre de Moraes foi indicado pelo Michel Temer para o STF, a esquerda estava totalmente unida contra a indicação do Alexandre de Moraes, chamando ele racista, fascista, golpista, e agora quer botar o poder quase absoluto na mão dele para decidir qual discurso, quais ideias são permitidas e quais não são permitidas. Então, acho que mesmo qualquer pessoa que acha que essa censura está necessária por causa dos perigos graves que o país enfrenta, e isso é que todos os países repressivos falam, não podemos permitir direitos normais porque estamos enfrentando ameaças graves para a nossa segurança social nacional. Mesmo pessoas que acreditam que essa censura está necessária têm que entender que tem um grande potencial para o abuso. E para mim parece que ninguém quer ouvir isso, que está apoiando isso, porque a esquerda e o mídia, grande mídia, não são alvos do censura. Então, ninguém que não está, são alvos não estou incomodado com essa censura. Agora, Glenn, é muito interessante a gente falar com você, que tem, enfim, conhece os Estados Unidos melhor do que qualquer um de nós. Nós podemos fazer uma analogia entre a situação brasileira e a situação norte-americana, né? Temos aqui o Bolsonaro, lá o Donald Trump. Aqui o Bolsonaro está inelegível e aguarda na fila do Supremo por uma condenação criminal que pode até aumentar a inelegibilidade dele de 8 anos para 3 décadas, né? Nos Estados Unidos, o Donald Trump não só está elegível, como ele é favorito, ele pode até ganhar a eleição e retornar à Casa Branca. Vivemos tempos atípicos, muito parecidos, inclusive nos dois países com invasões ao prédio, à sede do Legislativo, né? O que eu lhe pergunto é, em que medida, nos Estados Unidos tem a primeira emenda, que dá aquela liberdade absoluta, né? Aqui tenta-se, no judiciário, temperar o conceito de liberdade de expressão com a percepção de que a liberdade de expressão não pode comportar a criminalidade, não pode permitir ao cidadão cometer crimes, né? Em que medida você acha que é possível um meio termo entre essas duas situações? A situação americana, que é a liberdade sem freios, e essa situação anômala do Brasil, em que se tenta justificar o cerceamento de determinados perfis nas redes sociais e tal, sob pretexto de que não se pode confundir liberdade de expressão com crime. Acho que as situações são bem parecidas em vários sentidos. Inclusive, o fato que nos Estados Unidos não tem agora a liberdade de expressão absoluta. Muito pelo contrário, a reportagem mostrou que o governo dos Estados Unidos sobre Joe Biden está o tempo todo pressionando, até ameaçando as plataformas do Big Tech para retirar opiniões que eles acham são falsas ou perigosas. Até dois tribunais nos Estados Unidos concluíram que isso é uma violação grave da Constituição, porque está censura. Agora, isso está com o Corte Supremo e vamos ver como eles olham para essa situação, mas a mentalidade é a mesma coisa. E você pode ir para a China, para a Arábia Saudita, Egito, no qualquer país que não permite liberdade de expressão. Ninguém lá vai falar, estamos censurando porque temos medo de dissidência. Todo mundo vai falar, não podemos permitir liberdade de expressão sem limites, porque isso é perigoso demais e estamos enfrentando ameaças graves, extraordinárias
para nossa segurança e não podemos permitir essas opiniões porque eles são ameaçadores. Precisamos proibir. Isso é a mentalidade em todo o país que usa censura como uma ferramenta. E, mais uma vez, que está me incomodando sobre Alexandre de Moraes, isso é um outro ponto, é que as medidas que foram adotadas pelo STF em 2022, que deu esse poder para Alexandre de Moraes de mandar postagens ser retirado, o Carmen Lúcia, que votou em favor, disse: eu entendo que esse poder é muito extremo, muito severo, muito perigoso, e por causa disso está sendo adotado só para a eleição. O dia depois do segundo turno da eleição de 2022, ou seja, o dia depois do dia 31 de outubro de 2022, esse poder vai terminar, vai expirar. Mas o Alexandre de Moraes continua a usar essa medida bem depois da eleição até hoje. E, pior ainda, por exemplo, os ordens que ele emitiu na fim de semana, no sábado, no segundo, depois dessa fala de Elon Musk, foi mais uma vez emitido na forma ofício, ou seja, sem o Ministério Público, a Polícia Federal pedindo isso. Ele está o tempo todo emitindo ordens e várias vezes as pessoas que estão sendo banidas não recebem nenhum aviso do ordem, não sabem por que eles estão sendo censurados, não tem nenhuma oportunidade de contestar isso no tribunal, ou seja, está completamente sem processo devido, que é um outro direito garantido pela Constituição brasileira. Então, é muito perigoso esse sistema, como o Carmen Lúcia disse quando ela votou em favor, e acho que esse sentido desse perigo, a potencial de ser abusado, não está sendo percebido aqui no Brasil. Glenn, Essas- bom dia. Aqui. Oi, Fabiola. Pode falar, que eu pensei que você não ia agora, eu já ia de novo. Vai lá, desculpa. Bom dia para ti, prazer ter você aqui com a gente. Eu queria que você falasse um pouco também dessa posição privilegiada que você está, exatamente com um pé aqui e um pé nos Estados Unidos, da própria figura do Musk, né? Nos últimos dias, o Musk foi ungido à imagem de guardião da liberdade brasileira, né? E grande paladino da liberdade mundial. O que que acontece é que é o seguinte, por exemplo, aí tem umas questões no meio, né? O Musk, ele, por exemplo, realiza negócios com a China, que é um governo autoritário, né, abertamente. Inclusive, ele tem uma giga, mega, ultra fábrica da Tesla na China. A China bloqueia o Twitter desde 2009 e toda vez que ele é cobrado para falar sobre o bloqueio do Twitter, ele fala: veja bem, a questão tem dois lados, tem que tomar cuidado. Ou seja, o Brasil não bloqueia o Twitter, né? Como você mesmo colocou, problemas no STF, em outros lugares, nas instituições de uma maneira geral, mas aqui a base, a regra é a liberdade de expressão e a exceção é a não liberdade de expressão, mas é a regra. Mas como é que fica, então? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa figura. Elon Musk é um freedom fighter, como uma parte dos bolsonaristas querem vender nas redes sociais? Eu acho que essa crítica, e eu vi a Guga Chakra no Globo ontem expressando essa crítica, essa hipocrisia, é muito válido. Ele realmente tem muito negocia com China, inclusive Tesla e outras negocias, e obviamente ele não quer atacar o governo da China na forma que ele está pronto de criticar o governo brasileiro. Isso está meio óbvio. Mas, por outro lado, a Sakamoto, acho que é bem interessante essa comparação entre China, a Saudita Arábia e o Brasil, porque todo mundo sabe que o China não é um país democrático. Eles não afirmam que eles é um país democrático. Todo mundo entende que eles usam censura para proteger as cidadãos contra opiniões criticando o governo. Então, todo mundo sabe disso. Eles não têm uma postura democrática, não, nem finge para ter isso. E há muitos anos, as plataformas do Big Tech estavam sendo criticadas por obedecer às ordens da China, da Irã, da Rússia, para limitar quem está disponível no Google, o Facebook, o Twitter, porque eles estão falando: não, as plataformas do Big Tech não deveriam obedecer ordens de censura, deveria proteger a liberdade de expressão dos usuários. Elon Musk, e mesmo que essa crítica da hipocrisia está bem válida, e outros também, outra hipocrisia, ele já censurou
outras vozes, inclusive pessoas criticando duramente o Israel. Ele foi para Israel e depois ele voltou e anunciou uma nova regra que não é mais permitido de usar essa frase de Free Palestine, coisa assim, falando que isso é antissemitismo, que não vai ser mais permitido na plataforma. Então, isso é uma hipocrisia. Mesmo assim, o que ele está realmente falando é que ele não quer ficar no Brasil se isso significa que ele tem que servir como uma arma da regime da censura contra dissidentes brasileiros. E a plataforma onde eu estou, que meu programa está publicando no Rumble, já fechou a plataforma no Brasil. Se você tenta acessar o Rumble sem VPN no Brasil, você vai encontrar uma mensagem falando que o Rumble não está mais disponível no Brasil por causa do ordem de censura, porque ele estava recebendo todos os dias. Glenn, desculpa te interromper, porque eu estou entendendo o que você está falando, mas é que a minha pergunta era menos pela questão da hipocrisia em si, até porque acho que isso está relativamente dado, como você mesmo explicou, e que, na verdade, eu estou procurando e tentando desvendar quais são os interesses do Musk por trás de tudo isso. Você acredita que os interesses do Musk sejam puramente ideológicos, ou você acha também que tem mais coisa por trás desse processo? É isso que eu estou querendo perguntar, porque Tá. no caso da China, você tem interesses, tem a questão ideológica, mas você tem a questão comercial, né? O Brasil, você acha que é puramente ideológico? Olha, eu acho que ele acredita sim no valor da liberdade de expressão. Até ele comprou o Twitter para 44 bilhões de dólares, mesmo que todo mundo sabia que o valor nem estava perto de 44 bilhões. E ele disse na hora que ele estava comprando para proteger a liberdade de expressão e rejeitar censura. Obviamente, ele não fez isso com grande consistência. A grande maioria dos humanos afirma apoio para um princípio e não faz isso o tempo todo quando os seus interesses mais importantes estão em risco. Isso é comum, hipocrisia para todos os humanos, mas não significa que ele não acredita na liberdade de expressão e acha que o que o Brasil está fazendo com Alexandre de Moraes é extremo em comparação não só para os Estados Unidos, mas outros países na Europa. Ninguém está fazendo essa censura na quantidade, na forma, sem legislação que o Brasil está fazendo. Então, eu concordo com você completamente que tem muito base de criticar Elon Musk para a hipocrisia na questão da liberdade de expressão, mas isso não significa que ele não tem nenhum interesse nesse valor. Você diz, né, que o Brasil tá tomando medidas extremas, você diz Alexandre de Moraes, né? Você vive no Brasil hoje, você se sente vivendo numa ditadura, como disse Elon Musk? Você se sente censurado? Você acha que existe uma censura no Brasil? Existe uma ditadura imposta por Alexandre de Moraes? Você concorda com isso, Glenn? Eu não gosto dessas palavras tão extremas, tão dramáticas. Eu lembro bem durante o Lava Jato. Toda pessoa na esquerda, quase, que eu conheci, estava afirmando que o Brasil está vivendo sobre uma tirania judicial por causa do Sérgio Moro, Lava Jato, mandando Lula para a prisão. Todas as pessoas na esquerda estavam afirmando que é uma tirania judicial. E mesmo naquela época, quando eu estava criticando e denunciando o Lava Jato, nunca gostei dessa palavra, porque não é todo mundo está livre ou é uma ditadura. Obviamente, pode ser bem pior do que está acontecendo no Brasil. Mas o que eu acredito é que a liberdade de expressão que eu sempre vi nesse país, eu estou morando aqui quase 20 anos, 19 anos, bem envolvido no político, no jornalismo, está bem restritiva agora. E acho que todo mundo admite isso, falando que não precisamos oferecer menos liberdades por causa das ameaças que estamos enfrentando. E acho que a forma que está sendo feito, sem base na lei, sem aprovação democrática, com um juiz mandando tudo sem processo devido, é isso que deixa isso todo tão perigoso. Diz quando a Há liberdade um está mais debate. restritiva, quando você diz, você coloca isso na conta de Alexandre de Moraes, ou você acha que também tem atuação do governo nesse caso, ou não? Isso é especificamente de Alexandre de Moraes, na sua opinião? Não, eu não acredito que Alexandre de Moraes poderia fazer tudo isso sem o apoio de pelo menos uma maioria, grande maioria do STF, que já deixou claro que eles apoiam o STF, até o
juiz Barroso, ministro Barroso, essa fim de semana, manifestou em favor do Alexandre de Moraes. Então, e eu acredito que ele tem apoio do STF e tem apoio de grande parte da classe política, inclusive o governo do Lula. Mas que ele não tem é uma base da lei que foi aprovado democraticamente pelo o Congresso Nacional, porque eles tentaram fazer isso no ano passado e não conseguiu ter os votos para fazer. Agora, Glenn, tem uma nuance técnica nesse debate sobre o que excluir e o que manter em redes sociais. Há salas virtuais nas quais adolescentes são manipulados até para se automutilar, né? Ataques em escolas, alguns ocorridos no Brasil, foram tramados em ambiente virtual. E agora se discute uma nuance que é, bom, você pode eventualmente proibir uma determinada postagem que se confunda com um conteúdo criminoso, mas se você tira do ar, por exemplo, um perfil, aí você está cometendo a censura, porque você não sabe o que aquele perfil vai publicar no futuro. O que é que você acha que é aceitável do ponto de vista de exclusão do ambiente virtual e o que é evidentemente censura? Como separar o que é criminoso de um conteúdo que é suspeito ou de que é uma mera opinião? Como é que você vê essa política de gestão do conteúdo nas redes sociais? Acho que é uma pergunta muito importante. Primeiramente, se nós falamos que alguém cometeu um crime com o discurso, para mim, um crime precisa ser provado no tribunal depois de um processo com a devido processo. Ou seja, que depois de um julgamento com advogados, isso não está acontecendo, só tem acusações. Essa postagem está criminal, então tem que ser retirada. A coisa mais extrema ainda é que não é só cidadãos comuns que estão sendo censurados na forma que você disse, ou seja, que não é uma postagem aqui, tem que ser retirado, outro aqui, mas a pessoa está banido de ser ouvido em qualquer plataforma, são políticos eleitos. Inclusive, por exemplo, Nicolas Ferreira, que obviamente discordo com quase todas as opiniões dele, mas ele foi eleito com a maior votação do povo brasileiro em 2022 e a ordem do Alexandre de Moraes, que nós conseguimos divulgar, mostrou que ele foi banido sem processo nenhum em todas as plataformas. Um político eleito com grande votação. Então, eu acho que talvez alguém está cometendo crimes, mas tem que avisar a pessoa qual crime está cometendo, tem que ter o direito de ter advogados, de contestar isso no tribunal, de ter provas. Nada disso está acontecendo. Tudo isso está sendo julgado em frente para Alexandre de Moraes, falando essa pessoa não tem mais o direito de ser ouvido. Ele vai ser silenciado. Um juiz decidindo tudo isso sem processo nenhum. Sinceramente, não entendo como alguém pode falar, não tem grandes perigos aqui. Aí, nesse ponto que você mencionou, está claro, né? Porque nós estamos falando do Nicolas Ferreira, por exemplo. É um sujeito que está expressando a sua opinião e, evidentemente, se você considera aquilo criminoso, você precisa demonstrar que é criminoso, né? Mas e quando o crime abstraindo a política, quando o crime é mais evidente? Há ali um grupo virtual que está discutindo ali a aquisição de arma, falando em agir numa determinada escola e tal. Você acha que aí é justificável a supressão desse conteúdo da rede social, ou mesmo assim não? Tem, por exemplo, o poder judicial de prisão preventiva, onde você pode botar alguém na prisão antes de ser condenado, por causa do julgamento do juiz que esse cidadão apresenta uma grande ameaça, um grande perigo. Isso existe. Mas tem que ser muito raro que isso aconteça. Um dos grandes, maiores abusos do Lava Jato e do Sérgio Moro é que ele estava usando isso o tempo todo, ou seja, que punindo pessoas antes de ser condenado, antes de olhar para as provas.
Isso foi uma das coisas que a grande maioria dos advogados que eu conheço estava denunciando o Sérgio Moro Lava Jato, falando que não pode punir pessoas sem um julgamento, sem um processo completo. Até o Lula disse que ele não pode ir para a prisão até a segunda instância do condenação. Isso foi o argumento do Lula, que soltou o Lula da prisão. Então, esse princípio está muito importante, está sendo violado o tempo todo com essa acusação. Essa pessoa falou alguma coisa criminal, mas sem qualquer julgamento, sem qualquer processo. Nem eu vi essa ordem, nem tem um parágrafo justificando a ordem do censor, sabe? Mandando que essa pessoa seja banido, censurado. E como isso pode acontecer? Mas, Quando o Glenn, ato. eu acho que retomando outro ponto até que foi levantado por Josias, que acho que é interessante, e eu cobri bastante a questão dos ataques nas escolas do ano passado, né? Por conta exatamente de uma quantidade muito grande de boatos, muito, inclusive, desses boatos circulando dentro do Twitter, né, que foi eleito como uma das plataformas base para essas comunidades poderem se organizar, começou a ter uma circulação muito grande de boatos, essas histórias, essas organizações que buscavam planejar ataques a escolas de primeiro e de ensino fundamental e médio do Brasil, aquilo começou a crescer, e começou a ter tanto uma onda de medo, né, de paranoia com relação a isso, mas também começou a aumentar o número de ataques efetivamente. Né? E aí o que aconteceu? Teve um caso que também tem sido toda uma questão polêmica em torno, que o Ministério da Justiça, via Senacom, via Secretaria Nacional do Consumidor, deu uma ordem para as plataformas sociais para poderem ter um dever de cuidado mais forte e retirar essas postagens que estavam incitando morte nas escolas, né? Incitando ataques nas escolas. Depois da ordem da Senacom, houve uma redução drástica e dramática do número de ataques. Houve uma queda, isso aqui é mensurado, a imprensa deu tudo, houve um tombo no número de ataques. Né? Dito isso, eu sei que a discussão ela é complexa, né? Eu sei que você está falando até do instrumento da prisão preventiva, mas falando exatamente de conteúdo removido, você acha nesse caso mais válido uma prisão preventiva do que a remoção do conteúdo? Eu acho que o PL do fake news, por exemplo, ia botar responsabilidades nas plataformas para retirar postagens assim, com um grande multa, grande punição, que não foi aprovada ainda pelo Congresso Nacional. Então, tem outros países que já adotou uma lei, e acho que na casa, quando alguém está encorajando ataques violentos nas escolas, é um caso mais claro que justifica, como eu disse, tem prisão preventiva que é válido quando pode botar pessoas na prisão sem condenação. Todo mundo concorda com isso, quase, eu acho. Mas tem que ser raro. Então, no caso, quando alguém está planejando, usando a internet para atacar de forma violenta uma escola, ou incitando, encorajando um ataque violento na escola, isso não tem nenhum valor político. Isso é, obviamente, um crime. Acho que é um caso mais fácil de falar. Mas mesmo nesse caso, acho que está muito importante de permitir à pessoa que está sendo punida de ter a oportunidade de contestar acusações. Não estou falando que não pode retirar o conteúdo, ou mesmo a plataforma tem o direito de fazer isso, e como eu entendo, todas as plataformas vão retirar material que está incitando violência, encorajando violência na forma criminal, mas, então, eu acho que não tem problema com isso, porque não tem um discurso política, nem parte do discurso político com isso, e eu questiono muito se a internet foi o caso desses ataques. Está acontecendo em vários países há muito tempo, bem antes da popularidade das redes sociais, da internet, e pode ser uma causa, mas geralmente a internet sozinho não causaria esse tipo de comportamento violento. Mas esse caso, para mim, é mais fácil porque a criminalidade é mais evidente. Em relação ao PL, que você até disse agora aí a respeito, até tem uma postagem hoje do Orlando Silva, a gente entrevistou ele ontem, ele fazendo críticas ao Elon Musk, falando que por conta, inclusive disso, é mais do que na hora, falta mais o que para entender a necessidade da regulação, né? O PL 2630, sim. Aí depois, na sequência, até teve a resposta do Eduardo Bolsonaro.
o filho do Bolsonaro, deputado federal também, e aí ele falando que esse é o PL da mordaça. Esse projeto pretende apenas censurar a oposição. Você acha que também esse projeto de lei ele é uma espécie de censura ou você apoia esse PL? O PL tem muitas partes, inclusive partes que vai dividir os lucros entre a jornais e o plataforma do Big Tech que está usando a reportagem para lucrar, mas a parte que dá essa responsabilidade do Big Tech para retirar qualquer postagem que pode ser criminalizado na forma da liberdade de expressão, ou dando para o governo o poder de definir, está muito perigoso, na minha opinião. E eu entendo muito bem que tem riscos quando permitimos liberdade de expressão. Todas as liberdades têm perigos. Por exemplo, nós temos a liberdade de ficar livre em nossa casa sem a policial invadindo nossa casa sem autorização do tribunal. Muitas vezes, isso deixa mais difícil. A polícia pega pessoas cometendo crimes violentos, como estupro, o pedófila, o assassinos, mas nós aceitamos esse risco, porque essa liberdade é tão importante para não ter o policial invadindo nossa casa quando eles quiserem. É a mesma coisa com liberdade de expressão. Obviamente, a liberdade de expressão pode ser usado para fins ruins, mas a questão sempre é quem confia para decidir qual discurso está permitido, qual não, e o perigo da censura é maior do que o perigo da liberdade de expressão, e acho que a história mostra que todos os regimes fascistas usam censura e nunca permitem liberdade de expressão, e acho que tem grande lição aqui. Isso que você tá falando, Agora, né? Quer dizer, a é liberdade um de bom. expressão, essa reflexão é interessante, né, Glenn? Que você está falando assim, a liberdade de expressão ela tem um risco, né? Mas o fascismo, uma ditadura, uma censura é muito pior, é isso? É preciso correr o risco, a democracia é isso? É do jogo, é isso? Doa muito, dá um mal-estar, mas é preciso aguentar, é isso? Exatamente. Por exemplo, a liberdade de imprensa. A esquerda está falando o tempo todo que o Globo explorou essa liberdade de expressão para muitos fins horríveis, inclusive apoiando o golpe da 64, apoiando a ditadura militar, e agora apoiando muitas coisas que a esquerda está contra. Mas mesmo assim, a liberdade da imprensa também pode ser abusada, mas é muito melhor de ter uma imprensa livre do que uma imprensa controlada, mesmo que uma imprensa livre também pode criar resultados ruins. Agora, esse debate é muito curioso, né? Porque você está falando do fascismo, né? Imaginou-se um dia que a internet seria utilizada ela para potencializar a democracia, né? Escoaria pela internet um debate racional sobre temas de interesse coletivo, né? E o que a gente viu foi são plataformas que se transformaram em grandes corporações de comunicação sem produzir conteúdo e estão hoje monetizando mentira, monetizando o ódio, monetizando o discurso fascista, né? Aí vem o debate sobre a regulação. E é um debate perigoso, complicado, porque, para pegar um exemplo, você falou, ataque na escola é mais claro, mas há coisas que não são tão nítidas. Por exemplo, a campanha anti-vacinação que o Bolsonaro fez, potencializada nas redes sociais. Até hoje nós estamos com problema para vacinar a sociedade brasileira. As pessoas têm medo de tomar hoje vacina contra a dengue. O Brasil já foi um exemplo em termos de vacinação, né? E aí surgem as propostas para regular. E agora esse projeto das fake news concede às plataformas o poder da autorregulação, mas estipula critérios. Olha, conteúdo racista, violência contra a mulher, terrorismo, golpe de Estado, crime contra a infância, tudo isso vocês têm que tirar. E tem que apresentar a cada 6 meses um relatório, uma auditoria independente que vai ser analisado por um comitê. Que comitê é esse? É do governo? São pessoas independentes? Quer dizer, há uma necessidade de moderar de alguma maneira, ou não, porque tem fascismo também na internet, né? Mas para mim está quase falando, precisamos destruir a democracia para salvar a democracia. Ou seja, que na sua visão, que está bem expressado, bem falado,
que acho que muitas pessoas tá vendo a situação assim, eu sempre questiono quem decide que é discurso do ódio. Por exemplo, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, muitas pessoas que estão criticando Israel na guerra da Gaza, mas também o abuso dos palestinos durante há muitos anos, muitas vezes eles estão sendo censurados, até punidos, porque eles estão acusados de ser antissemita, atacando os judeus com essa crítica da Israel, bem duro. Aqui no Brasil, tem um jornalista judeia na esquerda, Breno Altman, que está sendo processado para discurso de ódio contra os judeus por causa dos críticos dele do Israel. O movimento Bolsonaro e muitas pessoas na direita, lá fora do movimento Bolsonaro, acreditam que apoio para o movimento LGBT é um ódio, ataque, incitando ódio contra cristãos. Então, é muito fácil de apoiar censura quando essa censura está silenciando opiniões que você acha perigosas. Mas o que vai acontecer quando esse poder não está mais nas mãos do Alexandre de Moraes, mas um ministro do bolsonarista, o governo da direita extrema, e agora eles podem começar a usar esse mesmo sistema, esse mesmo raciocínio, silenciando pessoas na esquerda, falando que eles estão incitando ódio. Isso é um julgamento muito subjetivo, não é um julgamento objetivo. E no caso do debate do Covid, mesmo cientistas admitem que muitas coisas que eles falaram bem no começo do Covid, mas também depois, sobre o valor das máscaras, o valor dos fechamentos das escolas, mesmo os benefícios das vacinas, às vezes foram exagerados ou até falsos em alguns casos. E foi muito importante permitir um debate entre cientistas e outras pessoas especialistas de questões do Covid, mas isso não foi permitido. Qualquer pessoa com uma opinião dissidente, inclusive cientistas, nas maiores faculdades do mundo, estava censurando nos Estados Unidos, no mundo todo. Isso fechou o debate do Covid. Como lideramos com isso, que deveria ser o melhor medidas? E acho que isso é muito perigoso, porque pode ser nas mãos das campos e facções que você não confia. Ô, Glenn, tem pensando, já que a gente foi o debate para esse lado, eu acho extremamente rico, né? Pena que a gente não está numa mesa de bar no Rio de Janeiro, que ia ser mais divertido, porque é um debate que vai puxando e acho que tem muita coisa importante para ser debatido. E aí eu queria, na verdade, até entender na sua avaliação, até pensando, e neste caso, pensando no arcabouço legal do Brasil e não dos Estados Unidos, né? Porque com relação aos limites da liberdade de expressão é bem diferente nos dois países, né? E aí, pensando um pouco em cima o paradoxo de Popper, né? De Karl Popper, assim. Porque é o seguinte, para quem não está familiarizado com a ideia, né? O paradoxo afirma que se a prática da tolerância de uma sociedade incluir, né, os intolerantes, a intolerância acaba por dominar o debate público, né, eliminando os tolerantes, e a prática de ser tolerante junto com ele, ou seja, ser tolerante com a intolerância vai levar, com o tempo, à degradação da própria tolerância, né? E aí, no caso, uma sociedade tolerante, né, ela deve manter o direito de ser, na avaliação do Popper, né, intolerante à intolerância, né? Nesse sentido, e esse é o ponto, né? Qual que é, na sua avaliação, e olhando para o arcabouço legal do Brasil, qual que deve ser e como deve ser feito o estabelecimento desses limites? A gente sabe que a Constituição dita os limites de que um direito, a liberdade de expressão, ela é limitado pelo conjunto dos outros direitos, direito à vida, à alimentação, à moradia, todos eles numa coxa de retalho muito delicada e muito complexa, e é a justiça que, no final do dia, define esses limites que são, grosso modo, impostos pelo legislativo. O legislativo impõe, grosso modo, mas depois, no dito, na filigrana, no detalhe do dia a dia, a jurisprudência constrói esses limites. E eu queria ver, na sua avaliação, como determinar esses limites. Ou seja, você aceitar coletivamente ser tolerante com outras opiniões, mas que opiniões, considerando o arcabouço legal brasileiro, elas não devem ser toleradas, assim, sob o risco disso minar o próprio ambiente e contaminar a tolerância de uma maneira geral? Acho que primeiramente precisamos lembrar que o Karl Popper era um judeu
na Europa durante os 30, 40, com essa subida do Adolf Hitler e nazistas. E tem essa ideia na lei, no mundo da judiciário, que cria lei, o presidente, no casos mais extremos, sempre cria lei ruim. Ou seja, que para criar lei, o presidente, no caso mais extremo, sempre é ruim, porque vai criar presidentes baseado que é sempre assim que estamos enfrentando a coisa mais extrema possível. Então, acho que para assumir que está sempre na época quando estamos enfrentando o regime nazista, e o Adolf Hitler, a ideia dos nazistas é que foi um mal singular, um mal bem extraordinário, nada comum. Isso não acontece várias vezes na história. Há nazistas fazendo genocídio contra milhões de judeus e outros. Acho que criar precedentes, sempre acreditando que no dia depois vamos ter nazistas e Adolf Hitler em poder, vai criar precedentes muito repressivos. Mas eu vou voltar para você, Sakamoto, e perguntar e questionar, ok, vamos ter essa ideia que não podemos tolerar opiniões intolerantes. É uma ideia linda, que vamos ter um mundo sem intolerância. Seria ótimo. O problema é que quem vai decidir quem é uma opinião intolerante ou quem não é? Se você pergunta pessoas na direita, você vai ouvir uma resposta totalmente diferente do que ouvindo essa ideia da pessoas na esquerda. Não é como matemática ou ciência, que é muito objetivo, que é bem fácil de determinar. É muito subjetivo. As pessoas na direita realmente acreditam que as pessoas na esquerda odeiam judeias, odeiam cristãos, odeiam religião. E as pessoas na esquerda realmente acreditam que a direita odeia negros, LGBT, etc. Então, esse debate não é fácil de determinar quem é uma opinião intolerante. Mesmo que gostamos dessa ideia no abstrato, na prática, vai botar no molde um campo ou outro esse poder de silenciar. E vamos lembrar que a primeira coisa que Adolf Hitler fez não foi defender liberdade de expressão. Ele começou a queimar livros, censurar, proibir dissidência. Isso é o ferramenta não de pessoas da liberdade, da tolerância, é uma ferramenta, uma arma de fascismo de censurar. Muito interessante você É, pegar mas esse ponto. mas aí que tá essa coisa, desculpa, Fabiola, mas aí que tá esse negócio do US$ 1 milhão, né, Glenn? Porque eu concordo plenamente, né? Quem vai decidir, tecnicamente, na lei brasileira, é o judiciário, com todos os seus defeitos e seus acertos, é que faz a microdefinição. A macro é a lei, é claro, está acima de tudo, né? Que vai dar o sentido das coisas. O judiciário é que vai ver se aquela lei se encaixa aquela situação ou não, e aí, por repetição, jura uma jurisprudência, as coisas começam a ganhar uma forma maior. Só que o que me preocupa, né, e aí eu falo de cima de alguém, aí eu falo, deixo de falar simplesmente como jornalista, mas falo com alguém que literalmente apanhou diversas vezes na rua como vítima de intolerância, né, apanhei mesmo, de sangrar, de tudo, é que a questão, na verdade, por conta daquilo que eu escrevo, né, a conta daquela é a questão seguinte: como ao mesmo tempo garantir o acesso à liberdade de expressão, que é um direito importantíssimo, mas como fazer essa construção desses elementos que no final do dia vão garantir também esse balanceamento, né? Esse é o problema. E eu estava querendo a minha pergunta menos para questionar essa posição sua, mas para tentar entender de como construir, porque é neste momento que no Brasil está vivendo é que está buscando essa construção, e é por isso que tá toda essa bagunça, né? Como, na verdade, garantir que sim, alguém que peça, quero intervenção militar, tudo bem, a pessoa pode continuar pedindo intervenção militar, mas quero que todos os negros e judeus sejam mortos, ou vou matar, vamos matar, que acho que é pior, o vamos, que é aquele que incita, vamos matar os negros e judeus porque eles não merecem viver. Tipo, ou seja, tem uma diferença nesses dois discursos, né? Aquele que incita a ação chama uma diferença, né? Então, e aí é o questionamento. Um discurso que incita a ação a um golpe de Estado, chamando, e um golpe de Estado ele é tentado, de fato, ele não merece uma punição nesse sentido. Então, por isso que eu estou buscando exatamente essa diferença. Porque também o contrário, como você mesmo falou, e você reconheceu que nos discursos que chamam e conclamam ataques a escolas,
são discursos que também merecem ser bloqueados por conta desse perigo iminente, né? Então, como definir isso é a pergunta. Desculpa, eu estou te jogando uma batata quente, mas eu sei que você sabe descascar. Tá muito bom Sem aqui. problema. Desculpa. Quer que eu responda ou quer Quero que você parar? responda, Não, por favor, claro, não, quero que eu você não fiz um responda. comentário, eu fiz uma pergunta. Tá, então, para voltar para o seu primeiro ponto, se nós olhamos para a Europa, que tem uma ideia sobre liberdade de expressão menos absoluta do que Estados Unidos, menos que Estados Unidos não tem uma liberdade absoluta, mas é mais restritiva na Europa. Como funciona na Europa? Não é que o judiciário cria um esquema da censura, está uma lei que está aprovada democraticamente pelo Congresso ou Parlamento e depois está passado pelo judiciário para usar a lei para aplicar para cidadãos, com um processo completo, um processo devido para a pessoa que está sendo acusado contestar, ter advogados, entender as provas. Nada está feito em segredo, sem processo que está acontecendo aqui no Brasil. Então, mesmo esse esquema que você está falando, não está sendo feito em outra parte do mundo democrático como está sendo feito aqui no Brasil. Isso é uma grande parte do meu problema. Não tem nenhum processo devido para as pessoas contestar essas punições. O outro problema é que, então, se o Congresso adotasse essa PL do fake news, mesmo que eu seria contra, acho que seria mais justificável que quando está com apoio democrático, não está sendo feito para um STF. Outro ponto que eu falaria é que, claro, você acredita que as opiniões da direita extrema contra negros, contra LGBTs, é o discurso do ódio, porque você é uma pessoa da esquerda, não é uma pessoa da direita. E, por exemplo, se alguém está contra o casamento gay, igualdade dos direitos dos casamentos, ou esse programa de permitir, de julgar estudantes para o raça, isso é a mesma coisa do que falando, quero matar todos os LGBTs, quero matar todos os negros, ou isso é uma opinião válida, que mesmo que não concordo, que é uma opinião que alguém deveria expressar sem ser censurado. Mas, por outro lado, é isso que eu estava falando, que a direita sinceramente acredita que quando você está insistindo por exemplo, eu vou usar esse exemplo mais uma vez, porque é um exemplo muito comum agora, que as pessoas criticando Israel está sempre sendo acusado da mesma coisa que você está acusando da direita, incitando ódio contra um grupo de minorias, ou seja, os judeus. Eu sou judeia. Eu estou ouvindo isso minha vida toda, que quem critica Israel está incitando ódio contra judeias. E nos Estados Unidos, a forma mais comum da censura não é contra a direita, é contra a esquerda. As pessoas que estão apoiando a causa palestina ou estão criticando Israel. E quando a direita ouvir ideias da esquerda, eles estão ouvindo o mesmo ódio contra as crenças delas, ou religião, os grupos, que você está ouvindo com ideias da direita. Então, se você botar esse poder da censura na mão de você, ou pessoas que têm a mesma ideologia que você tem, vai ter um resultado aqui, mas vai ter um resultado totalmente diferente se a pessoa jogando é uma outra ideologia. E só mais uma coisa, precisamos lembrar que foi pouco tempo atrás, em 2017, 2018, quando a esquerda acreditava, quase toda a esquerda, que o STF foi uma instituição antidemocrática. O STF está sendo acusado o tempo todo de se tornar Brasil como um país ditadora. E esses mesmos ministros que agora estão lá, porque agora eles estão contra o movimento Bolsonaro, agora estão confiáveis para usar esse poder que 5 anos atrás a esquerda estava falando que essas pessoas, esses ministros, inclusive Alexandre de Moraes, que votou várias vezes em apoio do Sérgio Moro contra Lula, estavam fascistas, racistas e golpistas 5 anos atrás e, de repente, agora são confiáveis de decidir quais opiniões são permitidas. Talvez em 2025 vai ter outros ministros e eles vão olhar como essa situação totalmente diferente e como a esquerda vai reclamar
quando está utilizado contra a esquerda. Glenn, nesse caldo, só para a gente encerrar, que eu sei que você tem horário e tem outros compromissos, né? Para a gente voltar para uma questão bem prática, que a gente entrou aqui na sala de aula e foi muito legal esse debate. Em relação ao próprio Bolsonaro, né? Porque aqui, desde o início da entrevista, você muito crítico à posição de Alexandre de Moraes, falando que hoje você percebe uma falta de liberdade de expressão no Brasil, inclusive uma certa censura promovida por Alexandre de Moraes, aqui um pouco do que você já disse ao longo aqui quase de uma hora de entrevista. Em relação ao Bolsonaro, ele fala a todo momento que está sendo perseguido e também recorre a essa questão da liberdade de expressão. Você acha que todas essas acusações contra Bolsonaro, principalmente a tentativa de golpe, é uma espécie de perseguição ou não? Você viu realmente, você enxerga uma tentativa de golpe tentada e promovida por Bolsonaro? Eu vi evidência vazando na mídia, que acho muito concreto, muito sério, mostrando essa tentativa de golpe. Mas o que eu gostaria de ver, antes de condenar a Bolsonaro ou qualquer outro cidadão como um crime, tentativa de golpe, é um julgamento, um processo completo no tribunal, onde todas as provas estão sendo apresentadas e pode ser contestado pelos advogados, o sistema, com esse processo devido garantido pela Constituição brasileira. Eu não sou uma pessoa que não entende o perigo do movimento Bolsonaro. Vamos lembrar que minha família está ameaçada o tempo todo, até pressão de segurança. O próprio Bolsonaro me ameaçou com prisão por causa do meu jornalismo. O governo sobre o Bolsonaro, o Ministério Público, me processou criminalmente por causa... Então, eu entendo esses perigos. Eu só não acredito que censura é uma resposta. E essa acusação de golpe é um exemplo perfeito que acredito que tem evidência na mídia, mas não condenamos pessoas na mídia, condenamos pessoas nos tribunais. É isso onde eu quero ver o processo e todas a evidência apresentados. Interessante. Glenn, olha, muito obrigada pela conversa, pela entrevista aqui. O pessoal tá todo mundo se movimentando aqui pelas redes sociais e o pessoal comentando já aqui as suas opiniões. Até uma próxima oportunidade. Bom trabalho para você. Muito obrigado a todos. Gostei muito dessa conversa. Obrigado. Esse é o Tchau, tchau. jornalista.